Bom, estou gravando esse vídeo para dizer o que é esquerda e o que é direita. Bom, eu vou falar de uma forma bem simples, bem fácil de entender, né, para que você se ache politicamente. Talvez você, né, se diz esquerda, mas talvez você não é esquerda, talvez você é de direita e você não é de direita. Então eu vou explicar de uma forma bem fácil o que é cada uma delas. Eu vou ser 100% imparcial, e vou deixar a você essa decisão de escolher qual se encaixa melhor com você. As pessoas em geral, eu, você, todas as pessoas já têm uma posição política. Ela, mesmo que ela odeie política ou fala que não tem nenhuma, ela já tem uma posição, certo? E assim, não existe só a esquerda e a direita. Essas posições são grandes resumos de todas as posições. Imagina aqui, tipo, uma linha, aí aqui o extremo da esquerda, o meio da esquerda, o meio da direita, o extremo da direita, e a gente faz um círculo, e tudo isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, mas na verdade, talvez você está nessa ponta da esquerda, que talvez você não é 100% de esquerda, mas já como a gente só entende que só existem essas duas, a gente acha que ou você é de esquerda ou você é de direita e pronto, acabou. Que isso é um grande erro. Bom, vou começar dizendo o modo econômico. Imagine novamente a linha. Aqui é o comunismo, o socialismo, a social-democracia e o liberalismo. Essa linha, também podemos aplicar o modo econômico, certo? E talvez você se diz socialista ou você se diz liberalista, libertário, porém você é social-democrata. Então eu vou explicar as quatro. Vou começar pela social-democracia, porque é o que o Brasil é hoje, então vou começar com a social-democracia. A social-democracia, ela tem intervenção do Estado, certo? Nas instituições, e também existe as privadas. Você tem duas opções, certo? Por exemplo, vou falar de um modo bem fácil, escola pública e escola privada. Você tem essas duas opções na social-democracia. Ou você tem hospital público, hospital privado, e assim vai. Na social-democracia, você pode haver instituições privadas e instituições públicas, mas não tem como você saber se nessa social-democracia vai existir mais privadas ou mais públicas, certo? E, a grosso modo, a social-democracia economicamente é assim. Cabe a você decidir se a escola pública é melhor que a privada, para que você escolha qual você quer dessas opções. Essa, bem a grosso modo, resumidamente, é a social-democracia. As quatro eu vou falar bem resumidamente, a grosso modo. A social-democracia, sim, você tem a instituição privada e a instituição pública. Você tem essas duas opções, certo? Bom, agora eu vou falar do comunismo. Bom, o comunismo é o poder máximo do Estado, ok? O Estado, ele tem o poder máximo. Ele controla todas as instituições. Não há instituição privada nem propriedade privada no regime comunista, economicamente. É como se tudo fosse do Estado. Imagine eu com 50 reais e meu amigo com 100. Eu com 50 e você com 100. Nós dois damos nosso recurso ao Estado e ele distribui conforme ele acha necessário para que a gente sobreviva. Isso, só isso. Ele vai dar educação, saúde, transporte, casa, conforme o Estado achar necessário. Bom, o outro modo é o socialismo. O socialismo é bem parecido com o comunismo. É poder máximo ao Estado. O Estado controla todas as instituições são estatais, pertencentes aos Estados, só que o socialismo, ele combate mais a desigualdade social. Vamos botar o exemplo que eu usei no comunismo. Eu tenho 50, você tem 100. Então, o que o Estado vai fazer? Ele vai, como se fosse, ele pega o meu 50 e o seu 100 e divide 75 para cada um, 75 para mim, 75 para você. Ele combate a desigualdade social, certo? Com os recursos que a sociedade tem. Isso é um grande resumo, certo, do regime socialista, do comunista e da social-democracia. Eu estou só dando a parte bem mastigada, assim, por assim dizer, porque é bem mais complexo do que isso. Bom, e por fim temos o liberalismo. O liberalismo, ele defende ele é totalmente ao contrário do comunismo, certo? Ele está nos dois extremos. O liberalismo, ele defende a mínima intervenção estatal possível, certo? Ele exige o estado mínimo necessário, somente para proteger a vida, porque o liberalismo ele defende 3 pontos: a vida, a propriedade e a liberdade. Ele quer que o Estado garanta os 3: a vida dele com segurança, a liberdade total, certo? Tanto econômica quanto social,
e a propriedade, que não tenha invasão na sua terra e que você respeite os limites de cada pessoa, certo? No modo econômico e no modo social. Esse é o liberalismo, certo? E, bom, a grosso modo, esses são os 4 pontos, certo? Resumidamente, existe mais, mas esses são os mais fortes que a gente tem que levar em consideração. De forma bem resumida, economicamente, é isso. Agora vamos passar para a área social, certo? Existe o liberalismo e o conservadorismo. Vou começar pelo liberalismo. O liberalismo é que o liberal quer a mínima intervenção estatal possível em sua vida pessoal. Ele é a favor da modernidade, ele é a favor, por exemplo, né, da legalização das drogas, legalização do aborto, o casamento igualitário entre pessoas do mesmo gênero. O liberal ele é a favor, certo, de que o Estado não intervém em nada na sua vida pessoal. Ele quer ser totalmente livre. E em contrapartida, existe o conservador, que ele quer conservar, entre aspas, né, a moral, os bons costumes brasileiros, certo? Ele já não é a favor da legalização das drogas, do aborto, e ele é a favor, por exemplo, do cidadão de bem ter armas em casa, para se proteger, né, do mundo hostil que temos aí fora. Então, temos o liberalismo e o conservadorismo. Ponto. Agora, quem define a sua posição política? É você mesmo. É você que vai ter que escolher qual você vai seguir. Não é as pessoas. É por esse fato de arredondarmos as posições que a gente acaba entrando em uma e defendendo todas as posições dela, sendo que a gente pode discordar de alguma parte. Por exemplo, você é socialista, só por causa disso você não vai ser conservador, você vai ter que ser obrigado a ser liberal? Não, você é capitalista e da economia liberal, né? E vai ter que ser liberal e não conservador, ou conservador e não liberal? Não, aí que está o erro. Da gente ter que vincular o conservadorismo com o capitalismo, o liberalismo com o socialismo, e não tem nada a ver. Pode existir gente que é a favor da economia social, da economia socialista, e pode ser uma pessoa conservadora, ela só quer a economia socialista, certo? E pode ter uma pessoa a favor da economia liberal, uma economia capitalista, só que ela é a favor de cada indivíduo ter a sua liberdade, sabe? A gente já está... a gente vira escravo desse sistema de que eu sou de esquerda, você é de direita, vamos guerrear, e não tem mais ética nesse assunto. Você, por exemplo, você pode ser a favor do materialismo, você gosta do materialismo, você é a favor do livre mercado, você é até um pouquinho conservador, você acha que as pessoas têm que ter armas para se defender, você é uma pessoa assim, desse estilo que eu disse, mas você é a favor da legalização das drogas. Só por causa desse motivo, por causa que a gente acha que isso é uma posição de esquerda, certo? A gente vai cair que nem pato e fala, poxa, você sacrifica tudo que você acredita, tudo que você gosta do materialismo e afins, só para se dizer de esquerda e vai viver, entre aspas, certo? Infeliz, assim, de uma ideologia, você vira escravo de uma ideologia que a gente criou, que o ser humano criou, que o brasileiro criou, que o ser humano em si criou. Você vai ficar sendo escravo disso, ou você é a favor desse materialismo, você gosta do livre mercado, é pró-armas, só que você é a favor da legalização das drogas, certo? Aí você fala, já como eu sou, querendo ou não, mais de direita do que de esquerda, eu vou sacrificar essa legalização das drogas que eu sou a favor para me encaixar nesse grupo aqui. Não, você tem que ter suas ideias, você pode ser muito bem da direita, podemos assim dizer, e ser a favor da legalização das drogas, ou você pode ser centro, liberal, e só que com, às vezes, alguma posição conservadora. A gente já está destinado a ser escravo das ideologias. As ideologias hoje são mercadorias. Parece assim que a gente compra ela e a gente vive isso como um status, certo? Você se diz, sou de esquerda e isso é status para mim. Eu sou de direita e isso é status para mim. Um exemplo pessoal que eu tenho é que assim, eu conheço um cabeleireiro que ele é a favor do casamento igualitário, certo? Só que ele é um empreendedor, ele tem um salão de cabeleireiro. Ou seja, ele não gostaria que a empresa dele fosse estatal, né? Num regime, vamos supor, socialista. Ele quer uma economia liberal para que ele possa empreender, para que ele possa crescer na vida, certo? Só que ele é a favor do casamento igualitário.
Já por causa disso, ele, sem saber, se rotula de esquerda, fala, sou de esquerda, defendo todas as posições da esquerda. Só que mal ele sabe que ele está defendendo uma posição, querendo ou não, socialista, certo? Que se firmar no Brasil, se firmar no Brasil um regime socialista, um exemplo, ok? Ele perderia a empresa dele, porque seria estatal. Não que ele perderia, tomei, não, porque seria estatal, ele continuaria como o empreendedor, mas seria do Estado a empresa dele. E acho que talvez não o que ele gostaria que acontecesse, mas só por causa disso ele se diz de esquerda, sendo que não, ele só é a favor do casamento igualitário e da economia liberal, ou seja, ele é um liberal. Bom, então pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, é que, tipo, não existe verdade absoluta, ou, tipo, ninguém sabe absolutamente de tudo, né? A gente sabe pouca coisa de tudo que o planeta Terra tem, certo? E acontece que, assim, a gente tá tão fissurado nisso de ter resposta pra tudo. Eu falo uma coisa, você debate. Eu falo uma coisa, você debate. Ou você fala uma coisa, eu debato. A gente tem resposta pra tudo. A gente quer saber de tudo, tem resposta pra tudo, né? E acho que isso é um grande erro nosso, certo? A gente querer ter resposta pra tudo, ser bom em tudo. Acho que não é assim que tem que ser, né? Então, pessoal, tentei, né, fazer esse vídeo pelo menos só pra, né, colocar alguns pingos nos is e tal, pra gente ter um pouco mais de conscientização e se achar mais e não ter vergonha de dizer, poxa, eu sou assim, e defendo essas ideias e pronto, é isso, é a minha opinião, né? Tipo, acho que cada um tem que ter a sua opinião e o pluralismo de ideias tem que ser aceito, certo? E, bom, é isso aí, pessoal. Tenta ver o vídeo, comenta, né, com alguém sobre esse vídeo, se inscreve aí e valeu. Abraço.